A greve dos fiscais da Receita Federal e os impactos disso na importação. Se você quer saber mais sobre isso, fica com a gente nesse vídeo que temos um convidado muito especial falando sobre o tema. Olá, seja muito bem-vindo ao canal da China Link Trading. Meu nome é Lúcio Lage e no vídeo de hoje a gente tem um convidado muito especial com a gente aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre a greve dos fiscais da Receita Federal e vamos discutir um pouco uma discussão um pouco mais jurídica na base do direito sobre o tema. Então, já apresentando aqui o nosso convidado de hoje, Rodrigo Zanetti, né, que é formado em Direito pela Universidade Católica de Santos, doutor em Direito Ambiental Internacional pela mesma universidade, fez sua especialização em Negócios Internacionais pela Universidade da Califórnia, é professor de Direito Marítimo, Aduaneiro e Portuário pela Unisantos e Direito Aduaneiro pela FATEC. Também atuou como coordenador da Comissão de Direito Aduaneiro da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, da subseção daqui de Santos. Gostaria de agradecer, então, a presença do Dr. Rodrigo Zanetti aqui com a gente, para falar um pouquinho sobre o tema da greve dos fiscais da Receita e o impacto de tudo isso para o comércio exterior e para a economia como um todo. Desde já, muito obrigado, Rodrigo. Obrigado você, Lúcio. Obrigado, China Link, pelo convite. É um prazer estar aqui, tratar de um assunto bastante caro e bastante importante no cenário atual de comércio exterior e de economia para o nosso país, né? Com certeza, né? Então, a gente já vive há algum tempo nessa questão da greve, né, dos auditores fiscais da Receita Federal, e a gente, no dia a dia aqui dos negócios, da importação, do comércio exterior, a gente vê os impactos de tudo isso, né, de operações padrão, de situações em que cargas que param em canais amarelo ou canal vermelho e acaba atrasando, gerando eventuais custos a mais, não previstos inicialmente no projeto de importação, e várias outras questões aí que é o que a gente vai abordar, né? Mas pra gente entrar um pouco mais no tema, então, e contextualizar um pouco melhor, começar para as perguntas, então, pro Rodrigo, né? Então, na sua visão, Rodrigo, quais seriam os principais impactos, né, dessa greve para as importações, para as exportações e para a economia como um todo? O que você enxerga? Bom, Lúcio, a gente tem que fazer abrir um contexto, né? Porque essa chamada operação padrão, que eles intitulam como operação padrão, que nada mais é do que uma greve, né? Vamos dizer assim, uma greve disfarçada, mas não titulam greve até por um aspecto legal, que greve tem todo um regramento, um regimento legal. Então eles colocam o nome de operação padrão, né? Os impactos são grandes, por quê? Porque, primeiro, né, nós vemos mercadorias paradas, nós vemos os custos de uma mercadoria parada, você sabe muito bem que envolve demurragem, envolve armazenagem, e com essa alta do dólar, cai, sobe, mas o dólar está num patamar alto, o euro num patamar alto, isso impacta diretamente aonde? O que eu sempre digo, impacta na vida do contribuinte, né? A greve, ela é, de uma certa forma, legítima, porque desde 2016 os fiscais eles estão batalhando por um reajuste salarial, né? Houve um projeto de lei no governo Dilma que foi arquivado, que o governo Dilma não tinha força no Congresso, veio 2017, veio 2018, veio a eleição do presidente atual, e além dessa questão do não reajuste salarial, né, que os fiscais estão esperando desde 2016, houve também um corte grande no orçamento, mais de quase 50%, que afeta a fiscalização, controle, né, e a não realização de concursos, ou seja, a classe está insatisfeita. Mas só que essa insatisfação deles está refletindo em todo um cenário nacional de economia. Quando a gente fala de uma retenção de uma mercadoria por mais de 20 dias no terminal, esperando a conclusão de um canal amarelo, de um canal vermelho, e não só isso, né? Também outras atividades administrativas que a gente vem sentindo dificuldade é na questão de revisão de estimativa de radar, empresas que querem aumentar a sua possibilidade de importar, de ter o radar de 50 mil para 150 mil, o processo deveria durar 10 dias, demora muito mais. Então todos esses impactos são porque tudo reflete, como eu falei anteriormente, na vida do contribuinte, porque todos esses custos de armazenagem, demurragem e uma alta do preço da mercadoria, quem vai pagar a conta? Nós,
contribuintes lá na gôndola do supermercado, por exemplo, né? Tem toda a razão. Então, numa visão jurídica do direito, os fiscais, os auditores, os servidores, eles têm um direito, vamos dizer, eles podem tomar esse tipo de ação? Olha, a greve, como eu falei, a greve é legítima, né? A operação padrão é legítima, né? Porque não pode ser, eles não falam em greve. Uhum. Eles estão lutando pelos direitos dele, pela vida da categoria, como eles dizem, né? Que, segundo eles, estão bastante prejudicados, mas foi uma categoria que também, na época da pandemia, foi para sua casa com um salário integral, ao contrário dos trabalhadores comuns, são profissionais com estabilidade. Claro, tem uma grande importância no cenário nacional, mas também, assim, impacta. A sua atitude está impactando, ou seja, deveria ter um maior, vamos dizer assim, né? Maior nível de diálogo entre os auditores e o próprio governo, né? É o que a gente vem do lado da carga, né? Como a gente diz, do lado dos importadores e exportadores, que a gente vem sentindo, né? Legal. Então, a gente lida muito com espectadores aqui no nosso canal para quem está começando e não é tão familiarizado com alguns termos, né? Então, apenas para contextualizar, então, o que impacta uma ação de um atraso, eventualmente alguma questão? Em algumas situações, quando a carga chega, a mercadoria exige que uma força humana, né, uma pessoa lá, no caso, os servidores, os auditores fiscais, tome alguma ação. É um processo que não é automatizado, né? Então, depende de que algum fiscal vá lá e libere alguma carga. Um canal, por exemplo, amarelo, ou um canal vermelho, em que é necessário uma conferência documental ou uma conferência física da mercadoria, né? Então, e por alguma questão acaba, devido a essa ação, nessa operação padrão, né, que eles dizem, isso acaba atrasando e o processo fica mais moroso por parte de ação desses servidores, né? Então, com isso, as cargas ficam mais tempo do que deveriam num terminal para que seja conferido, para que seja liberada. Você fica mais tempo com o container que você locou, né, do seu agente de carga, e com isso você paga despesas adicionais que não estavam previstas, que a gente chama de demurrage aqui, né? Então, mas trazendo para a parte prática aqui do nosso negócio. Os importadores, né, pelo que tem visto pelo mercado, empresas, importadores que têm eventualmente te procurado, assim, quais seriam as alternativas para esses clientes, importadores que se encontram num cenário assim de operação padrão, já estão com a carga aqui, estão sofrendo com isso, com um atraso no seu processo? É possível fazer alguma coisa? Tem alguma ação, alguma questão que dá para fazer na base jurídica, alguma alternativa para que isso aconteça mais rápido, eles tenham menos custos, de repente? Bom, o que os importadores vêm buscando junto ao judiciário, através de uma ação, né, que a gente chama de mandado de segurança, né, que é uma ação até prevista na nossa Constituição, que visa coibir o quê? Um ato coator. O que é um ato coator? É um ato proibido em lei, é um ato ilegal. Então, o que a gente consegue comprovar? Que essa operação padrão nada mais é do que uma greve disfarçada. Sendo uma greve disfarçada, ela não obedeceu aos requisitos legais, então seria um ato coator, um ato ilegal que está sendo cometido pela Receita Federal do local onde está a carga, efetivamente onde a carga foi desembarcada. Então, o mandado de segurança, o objetivo é o quê? Visa ou que prosseguimento do despacho aduaneiro, ou a análise da mercadoria, ou seja, existe uma ação judicial e os importadores vêm tomando essa ação judicial com o fito do quê? De acelerar o despacho, de fazer com que a sua mercadoria seja analisada, seja conferida. No caso do radar, né, que é a autorização que o importador e o exportador tem para realizar a sua atividade, impondo, inclusive, prazo de 5 dias sob pena de multa, ou seja, esse remédio jurídico, né, que a gente chama, concessação jurídico-constitucional, é o remédio que vem sendo mais utilizado, mais praticado e com bastante sucesso, porque o juiz vê realmente que é uma greve disfarçada e que há necessidade do judiciário responder, né, perante a sociedade de uma forma mais contundente. E a gente vê algumas situações nisso que a gente até vê como mais urgentes, talvez, né? Então, imagina um cenário, por exemplo, de um importador que trouxe seus produtos, né, da China, por exemplo, de qualquer lugar do
do planeta, né? Então fez sua importação, objetivando trazer seu produto para uma feira de exposição aqui no Brasil, para expor esse produto como amostra, para, enfim, fazer sua atividade comercial e de marketing aqui no Brasil. E nisso ele tem a sua carga paralisada numa operação padrão como essa, né? Então ele está com uma feira dessa marcada para próxima semana e a sua carga está nessa semana agora parada lá, você com um risco de não ter o seu produto exposto numa feira como essa. É algum agravante que, de repente, a gente consiga argumentar nisso como um acelerador do processo? Ah, sim. Por exemplo, mercadorias perecíveis também, né? A gente pode colocar aí nesse rol de mercadorias. E essas mercadorias que vêm para uma feira, que vêm para uma exposição, às vezes são mercadorias que vêm em um regime aduaneiro diferente, especial, né? Por exemplo, regime de admissão temporária, né? Só para os nossos telespectadores, ouvintes, aquele regime que permite você importar a mercadoria fica um tempo no Brasil e depois é devolvido, né, para o seu local de origem sem o recolhimento de tributos, mas é um regime muito utilizado para feiras, exposições, né? Então esse é o admissão temporária. A gente, inclusive, tem um vídeo no canal falando um pouco mais sobre esse tema também. Quem não viu ainda, está convidado a assistir também. E no regime de admissão temporária, muitas vezes a feira tem um prazo, a feira não vai aumentar o prazo, sua mercadoria ainda não chegou na feira, eu vou agora, não, porque tem contrato, né? Tem operação de marketing, de comunicação, então, nesses casos, a atuação tem que ser rápida, o judiciário vem, eu até confesso que eu tive um tempo atrás, coisa de um mês atrás, um caso desse, era uma feira, a mercadoria deu o canal amarelo, a gente teve que entrar com a medida judicial para quê? Para que o juiz determinasse que a mercadoria fosse conduzida ao evento, porque efetivamente o medo era gigante, uma feira que começaria... Pensa no investimento numa feira como essa, à disposição. Era uma feira de máquinas, né? Uma máquina, você está falando de um bem que às vezes pode ser... A empresa está expondo para quê? Não para vender, porque o bem de admissão temporária não pode ser vendido na feira, né? Ele até pode ser vendido pagando os tributos, pagando multa, mas não é o objetivo, né? Mas, ou seja, pode ser a redenção da empresa em tempos sombrios da economia, né? Então, é importante. E indo para essa vertente, né, de uma situação de mandato de segurança, por exemplo, a gente já lidou com alguns importadores, conversando com alguns parceiros, assim, as empresas sempre ficam com receio, né? Eu vou entrar com um pedido como esse para acelerar o meu processo, eu corro algum risco, assim, do meu CNPJ ficar mal visto, ou de eu manchar o meu nome, de eu, enfim, ser prejudicado de alguma forma em futuras importações ou algo nesse sentido? Por eu querer contrariar a receita, talvez, assim, né? Olha, Lúcio, eu até agradeço essa pergunta, porque ela é mais comum do que às vezes você pode imaginar. Os importadores, eu tenho medo de uma fiscalização. Não, isso não existe. A Receita Federal, quando ela quer investigar a sua empresa, ela vai investigar. Não é por causa de uma ação, você está exercendo um direito seu que ela vai fazer qualquer tipo de represália, chantagem. Não, isso não existe. Isso realmente não existe. O que a gente sempre pede, Lúcio, na área do comércio exterior, né, na área aduaneira, é que muitas vezes o importador tome cuidado com as suas importações, né? Porque nunca se esqueça que mesmo após o desembaraço, durante o prazo de 5 anos, o importador pode ter a revisão aduaneira, né? Aí não vai culpar o mandado de segurança que ele entrou, porque durante a vida inteira ele fez uma importação irregular e a Receita, então vamos... Ou seja, não é culpa do mandado de segurança, é culpa de tudo que ele fez no passado. No passado ele condena, né? Foi querer driblar de alguma forma ali, ter redução de custo, né? Mas... Com certeza, faz todo sentido. E pensando nesse caso, né? Então, com esses problemas ocasionados pelo atraso, né? Então, uma empresa que fez a importação, a mercadoria caiu num canal amarelo ou vermelho, teve um atraso e ela teve que pagar, de repente, uma armazenagem maior do que ela estava prevista, teve que pagar um custo de demurrage, de repente. Ela conseguiria, de alguma forma, ser ressarcida disso, cobrar receita desse custo, por exemplo? Bom, Lúcio, a greve, né, ela é considerada para todos os efeitos o que a gente chama de caso fortuito, que é um evento humano imprevisível e inevitável.
né? Então, muitos advogados, juristas têm buscado na justiça, feito artigos, começado a discussão de que esse período onde um evento humano imprevisível e inevitável, como uma greve, né, ele seria isento, teria que ser afastado da cobrança de valores extras, né, de valores, ou seja, que o importador, por exemplo, não deu causa. Então, existe essa tese, é uma tese bastante forte, e aí vem dependendo muito do entendimento, né? Esse caso fortuito é uma excludente de responsabilidade, excluiria a responsabilidade o período, por exemplo, de uma armazenagem, de uma demurragem, porque o importador não deu causa. Mas aí o judiciário vem batendo, dizendo, o judiciário e os terminais, né, os agentes de carga, os armadores, vem batendo que não, a greve não é imprevisível, inevitável, a greve está aí. Quando você trouxe a sua carga, já estava em greve. Mas e as cargas que vieram antes da greve? Que greve? É uma operação padrão? Ou seja, você está sendo restringida a propriedade da sua mercadoria? Então, existe essa discussão. A gente defende a questão de que é eventualmente caso fortuito, de que a greve é um evento humano, inevitável, tá? Então, a imprevisibilidade dele estaria no prazo de quê? Não sabe se a carga vai sair 1 dia, 10 dias, 20 dias. Sim. É inevitável por quê? Porque ele vai cair numa operação padrão, né? Então, ou seja, é uma ferramenta que os importadores podem utilizar sim na hora de discutir com o terminal, eventual armazenagem, com o agente de carga ou com o armador a questão da demurragem, que infelizmente valores astronômicos têm sido cobrados, tanto de armazenagem como de demurragem, que aí eu acho que pode, até me autoconvidando, pode ser motivo de um outro programa, certeza, que é essa questão da demurragem, né, dos valores aí que são cobrados, que cabe uma discussão. Vamos já combinar então, vai ser um prazer ter vocês aqui. Mas pensando, tocou nesse assunto, né, de uma possível previsibilidade, né, então pensando em ações prévias, um importador que está, vamos dizer, com tempo, que está planejando a sua importação e dada essa situação que a gente está vivendo, né, de uma greve, né, entre aspas, vamos dizer assim, existem algumas medidas, alguma ação que ele consiga fazer alternativas para prever ou minimizar os efeitos disso, né? Então, para que ele, já prevendo que vai atrasar, ele consiga, de repente, mover alguns passos antes para se blindar de alguma forma? Existe a possibilidade do chamado mandado de segurança preventivo, né? Porque o repressivo é quando existe a retenção da carga, a demora, ou seja, você já importou, e o preventivo onde você previne, né? Você fala, judiciário, eu estou prevenindo a ação da operação padrão, então eu quero que, na hora que eu registre a DI, seja respeitado o prazo de análise, eventual canal vermelho, ou seja, sejam respeitados, porque tudo tem um prazo, né? A Receita tem 8 dias para analisar uma importação, conferência física, documental, ou seja, todos esses prazos estipulados por lei sejam respeitados. Então, o mandado de segurança preventivo é uma possibilidade também que alguns importadores vêm utilizando. Que tem casos que o importador fala, não, eu vou tentar, né? E às vezes dá certo, né? Registra a DI, dá canal verde, ótimo, não precisou. Mas tem casos que, infelizmente, principalmente a gente está vendo, né, apesar de uma discussão recente, a questão de às vezes o importador traz com algum benefício fiscal. E aí demora mais ainda, porque ele exige uma análise, né? Então, mas existe esse remédio jurídico, sim. Bacana. E para a gente finalizar aqui, então, indo para um final aqui, daqui para frente, né, pensando em perspectivas, pensando em futuro, assim, como que você enxerga o cenário daqui para frente, com uma possível resolução de um acordo, de repente, com o governo, de um fim dessa greve, vamos dizer assim, ou está longe de se chegar numa resolução? Olha, em termos legais, né, nós estamos entrando agora num período, né, desde o dia 2 de julho, chamado período eleitoral, né? Então, todos os atos do governo que envolvam aumento de receita, diminuição de receita, apesar
do que a gente vem vendo aí, PEC kamikaze e outras coisas, né? Estaria obstruído, né? Para evitar qualquer tipo de conotação eleitoral. Então, do fundo do coração, Lu, sinceramente, eu acho que essa operação padrão até o final do ano, se os fiscais não quiserem acabar com ela, eles não vão acabar. Vai depender muito mais da fiscalização. E isso não é assim, eu não tô jogando, não é jogar no colo deles, mas assim, o governo legalmente estaria tolhido de estaria impossibilitado de qualquer ação. Então assim, eu vejo com muito medo de que essa greve realmente vá até o final do ano, até depois das eleições, essa greve entre aspas sempre, né? Essa operação padrão. A gente vem vendo uma maior maleabilidade dos auditores ultimamente, mas operação padrão, sem reajuste salarial efetivo, que é a proposta dos auditores, eu acho que não acaba. E como não se pode dar reajuste salarial até após a eleição, né? Que é em outubro, né? E janeiro só, né, que vai ser eu acho o cenário bastante complicado. Eu acho que essa operação padrão continua e assim, junto com a operação padrão, né, Lúcio, vocês aqui estão vivendo diariamente isso e nós também, a questão de que o cenário internacional que também está impactando. Então, ou seja, o cenário, não vou dizer um cenário sombrio, mas é um cenário desafiador nos próximos 6 meses, né? Então fica até mesmo o alerta aí, né, para os importadores aí, para terem isso em mente aí para os próximos negócios e para os próximos pedidos aí. Mas, como a gente sempre diz, né, a gente sempre tem uma alternativa, né, que se for... A gente fala, os negócios não podem parar, né? As operações não podem parar, as importações. Se você não está importando, vai ter outra pessoa que vai importar e você acaba ficando, de repente, sem produto, né? Então, realmente estar muito bem assessorado, né? Muito bem amparado, assim, para você consiga, com segurança, apesar de todo esse cenário, seguir com seus negócios, seguir com suas compras, né? Porque isso que você falou, Lúcio, é a grande verdade, porque, assim, a importação caiu, mas, assim, continua havendo importação, existem vários tipos de benefícios fiscais, ou seja, formas de você importar, de você enfrentar, né, todo esse tsunami de emoções do comércio internacional, mas assim, se você parar, você morre, né? Então, assim, tem que buscar alternativas, buscar lugares que te auxiliem, né? A China ali que com certeza está aqui para auxiliar os importadores, né? Então, é isso aí, não podemos parar, né? Exatamente, então vamos à obra aí, vamos... É verdade. Tem muito trabalho para ser feito, né? Então, gostaria de agradecer mais uma vez o Dr. Rodrigo Zanetti aqui pela explanação, pelo bate-papo aqui, e que a gente marque outros bate-papos como esse, né? Para discutir outros temas aqui, e com certeza o pessoal vai achar bastante interessante essa conversa. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, Lúcio. E você que importa, exporta, eu acho que continue, tá? O Brasil precisa de você, a economia nacional precisa de você. E eu acho que a gente está num momento de retomada, precisamos de uma retomada econômica e isso passa por vocês. Fazem parte dessa construção da economia aí, né? Mas e você? Você que está acompanhando o vídeo com a gente aqui, gostou do conteúdo? Você gostou desse formato aqui de bate-papo, né, com convidados? Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, se foi interessante para você. Aproveita para seguir o canal aí e até o próximo vídeo. Um grande abraço.